Olá, meu nome é Marcelo Barbosa. Bem-vindos à aula de número 20 de Excel. Hoje temos duas coisas bem legais para mostrar: tabelas dinâmicas e uma linha de tempo. Com as tabelas dinâmicas você pode fazer planilhas inteiras automáticas sem utilizar nenhuma fórmula, nenhuma função. E com a tabela dinâmica nós vamos recriar esta planilha aqui. A planilha que cruza vendas por produto, por vendedor. E na interseção tem o total de vendas daquele produto, daquele vendedor. Lembra-se que a gente fez essa planilha algumas aulas atrás e lá a gente aprendeu bastante sobre o soma-cs, que é aquela soma condicional com várias condições. Fizemos essa planilha em uma aula inteira e agora com tabela dinâmica, com poucos cliques, vamos recriar essa tabela aqui. E depois vamos ver uma linha do tempo, que vai automatizar ainda mais essa planilha. Com isso a gente vai automatizar essa outra planilha aqui. A planilha de vendedores, onde sumarizamos as vendas por vendedor por período. Nesta aula nós utilizamos também o soma-cs, a soma condicional, só que mais complexa ainda, porque fizemos intervalos de datas. E vamos ver como conseguimos ter um efeito parecido com poucos cliques usando a linha do tempo. Então, vem comigo que agora vamos fazer uma tabela dinâmica e depois você vai ver como com poucos cliques fazemos uma linha do tempo para fazer uma restrição de dados e recriar essa funcionalidade aqui. Vamos partir sempre da planilha de pedidos, que é a planilha que tem todas as vendas realizadas. Se você não tem essa planilha, você pode aqui nos comentários deixar uma mensagem para mim dizendo que quer essa planilha e eu envio para você. Ou então você dá uma pausa agora e faz rapidinho uma planilha, não vai precisar de tudo isso de colunas. A gente vai trabalhar somente com essas colunas aqui que eu vou mudar inclusive de cor para você ver. Você vai precisar só do produto vendido, o valor total da venda, o nome do vendedor. Basicamente é isso que a gente vai precisar agora. Também pode digitar um valor de comissão para a gente brincar um pouquinho. Ah, claro, e não podemos esquecer da data do pedido. Digitando essas 5 colunas, faça algumas linhas e aí a gente vai continuar fazendo a tabela dinâmica. Pronto, você já deve estar com a planilha aí. Então, vamos criar. Para criar uma tabela dinâmica, a primeira coisa é selecionar a tabela onde tem os dados brutos. No caso, nossos dados de pedidos. Temos que selecionar a planilha inteirinha. Algumas maneiras de fazer isso. Primeira maneira, vem aqui, clica na primeira célula da planilha, onde tem o cabeçalho, célula mais acima, mais à esquerda. Vai lá na última célula, onde interessa para a gente. Por exemplo, aqui, ou até mesmo aqui. E vamos segurar o Shift e clicar aqui na última célula. Pronto, ele marcou a planilha todinha. Tem outro jeito um pouco mais fácil de fazer isso? Tem. Ctrl Home. Uma outra maneira de marcar a planilha toda, eu vou na primeira célula, primeira linha, primeira coluna, Ctrl Shift para baixo, ele vai até a última linha. Depois eu solto o Ctrl e vou com o Shift coluna por coluna, porque eu não quero ir até a última coluna. Para mim basta ir até aqui, por exemplo. Pronto, marquei tudo, mas somente até as colunas que interessam. Um outro jeito ainda de fazer isso é você ir na primeira célula ou qualquer outra célula da tabela, Ctrl Shift espaço. Só que ele aí vai marcar um pouquinho além, vai marcar umas colunas a mais, eu teria que diminuir com um Shift para a esquerda. Ou então, ainda tem outro jeito, clique em qualquer célula da planilha, Ctrl Shift 8. Também ele marca a planilha toda. Eu posso com Shift para a esquerda, voltar e tirar as colunas que eu não quero. De qualquer forma eu tenho que fazer a marcação da planilha toda. E agora, repare bem como é que a gente cria a tabela dinâmica. A gente vem em Inserir, Tabela Dinâmica, está aqui à esquerda. Ele vai perguntar se a gente quer colocar numa nova planilha. Sim, é sempre interessante colocar numa nova planilha, a não ser que eu já tenha uma planilha preparada para receber essa tabela dinâmica. Daí eu mudo aqui embaixo. Veja que ele já
mostrou aqui a seleção que a gente fez. Se não tivéssemos selecionado antes, a gente poderia selecionar agora essa faixa toda onde tem a planilha de pedidos. Dá OK. Pronto. Veja que ele criou uma nova aba aqui embaixo para colocar a tabela dinâmica. Podemos vir aqui e renomear essa aba tabela dinâmica. Pode ser outro nome também. Veja que aqui à direita ele colocou uma seleção de campos que a gente vai trabalhar para montar a tabela dinâmica. Se eu clicar em qualquer outra célula aqui, veja que some esse painel da direita. Para voltar ao painel da direita, eu tenho que clicar aqui na tabela dinâmica, em qualquer ponto. Aí voltou este painel. E é aqui que a gente vai brincar de montar a tabela dinâmica. Veja que aqui ele trouxe todos os campos que são, na verdade, as colunas da planilha de pedidos. Se a gente colocar lá em pedidos, vamos ver que tem número de pedido, quantidade, valor unitário, valor total. E são justamente os campos que ele trouxe aqui. E aqui eu tenho 4 quadradinhos, filtros, colunas, linhas e valores. Vamos trabalhar aqui para criar a tabela dinâmica. Como é que a gente quer essa tabela dinâmica? O nosso modelo vai ser esse aqui, produtos por vendedor. Eu quero nas linhas os produtos todos e nas colunas os vendedores todos. E na interseção a soma de todas as vendas desse produto, desse vendedor. Eu não precisaria ter feito essa de modelo, tá? Como a gente já fez, já vai servir para vocês entenderem como é que eu quero que fique essa planilha. A gente vem aqui na tabela dinâmica, então, o que a gente quer nas linhas? A gente quer os produtos. Então a gente vem até aqui, a gente poderia pegar o código do produto ou o nome. O nome é mais interessante, mais fácil da gente saber que produto que é. Clica com o botão esquerdo, segura e arrasta até justamente o quadradinho de linhas. Olha o que acontece. Ele vai já colocar todos os produtos ali que estão na tabela de pedidos. Ele já sumarizou, já mostrou quais são os produtos todos em ordem alfabética. Inclusive eu posso vir aqui e fazer uma filtragem, mudar a classificação, isso já traz automaticamente. E agora nas colunas, lembra? A gente quer colocar todos os vendedores. Vendedores está aqui, código e nome do vendedor. Vamos usar o nome do vendedor, que é mais fácil aqui. Só que aqui eu quero o vendedor na coluna, então eu vou clicar com o esquerdo, arrastar até colunas. Olha só o que ele vai fazer. Automaticamente já colocou todos os vendedores aqui em colunas. Só que aqui no meio está vazio, porque eu não decidi ainda que tipo de sumarização que eu quero aqui nas células das interseções. O que a gente vai querer? O valor total dos pedidos sumarizados por produto e por vendedor. Onde está esse valor? Está aqui, ó, valor total do pedido. Eu vou clicar com a esquerda do mouse e arrastar para somatória de valores. Pronto, automaticamente ele já criou a tabela com as somas de valores. Vamos só conferir? Total de vendas 4.731.736. Vamos em pedidos, lá embaixo. 4.731.736. Então, rapidinho a gente fez uma tabela igualzinha a essa daqui, que também me deu, obviamente, o mesmo valor. Né? Só que demorou um pouco mais para fazer aqui, porque tivemos que utilizar o soma Cs, e aqui não precisamos usar nenhuma função, nenhuma fórmula. É claro que agora temos que formatar um pouquinho, porque está meio feio. Por exemplo, aqui, nessa área toda, são valores monetários, então vou marcar e clicar em formato contábil. Pronto, ficou melhor. Também podemos melhorar as cores aqui, a gente pode vir aqui em Design e escolher aqui em cima um formato um pouco melhor, como quisermos. É só escolher um ao seu gosto e pronto. Está feita a planilha. Você vê que clicando em outra área, aqueles campos saem. Se eu clicar em cima da tabela, voltam. O que a gente pode fazer aqui de diferente? Vamos só brincar um pouquinho. Em vez das vendas gerais, vamos querer as comissões pagas para esses vendedores. Então eu vou tirar aqui esse campo, retornar para lá. Veja que saíram os dados daqui. Podemos ir em comissão e arrastar para lá. Pronto, agora ele está trazendo não as vendas totais, mas as comissões totais pagas por produto ou por vendedor. Vamos ver o total? 83971. Vamos ali em produtos do vendedor, não, em vendedores, 839.731. Exatamente a mesma coisa.
Então, rapidamente fizemos exatamente o que foi feito aqui com o cálculo das comissões totais. Bacana, né? Só que agora vem a segunda parte, que é a criação da linha do tempo, que é um jeito de filtrar ainda mais esses dados, né? Eu poderia criar um filtro aqui, a gente pode criar esse filtro em outra aula, mas eu quero mostrar para vocês agora esse recurso de linha do tempo, que ele é muito legal, muito bacana. Com isso a gente consegue recriar o que a gente fez aqui, que é estabelecer um limite, início e fim das datas dos pedidos, para saber quanto que foi vendido por vendedor dentro desse período. Como é que a gente faz isso aqui na tabela dinâmica? Simples. A gente vem aqui em análise da tabela dinâmica. A gente vem aqui em inserir linha do tempo. Ele vai reconhecer que esses campos, dentre esses todos, são campos de data e vai pedir para a gente escolher em cima de qual campo desse de data eu quero fazer uma linha do tempo. Eu quero pela data do pedido. Dou OK. Vou arrastar aqui para baixo, aumentar o tamanho. Pronto. E agora a gente consegue arrastar aqui, por exemplo, eu quero saber as vendas desde fevereiro até o final de maio. Olha que bacana, ele está mostrando aqui de fevereiro a maio e ele automaticamente ajustou aqui as vendas de fevereiro a maio. Por vendedor, por produto. Vamos verificar se está certo. Aqui está dizendo que na comissão, né, na verdade nós escolhemos a comissão, foi de 24.427,63. Vamos aqui, começo de fevereiro a final de maio. Vamos alterar a data para início de fevereiro e final de maio. Pronto, ele já calculou a comissão, 24.427,63. 24.427,63. Ah, eu não quero comissão, eu quero vendas. Clica aqui na tabela, mostrou novamente os campos, tiramos comissão, vamos colocar valor total. 1.472.365. 1.472.365. Vou mudar a faixa, eu quero agora as vendas de abril a final de agosto. Também ele já faz automaticamente. Vamos ver se muda os dados aqui conforme eu coloco os pedidos. Vamos dizer que a Carla vendeu um câmbio. Aqui está 100 vendas da Carla em câmbio. Vamos aumentar o período aqui, para ver se não tem nada mesmo. Vamos fazer o período do ano inteiro. Realmente a Carla não vendeu nenhum câmbio. Então vamos lá em pedidos. O último pedido é da Carla, só que não é câmbio. Vamos mudar o pedido aqui para câmbio. Vamos ver qual que é o produto câmbio. Câmbio produto 5. Então vamos aqui, vamos mudar para produto 5. Câmbio. Teve uma venda. Veja que ele não atualizou ainda. Para atualizar a tabela dinâmica, eu tenho que deixar a tabela selecionada em qualquer campo aqui. Análise de tabela dinâmica, atualizar tudo. Pronto, apareceu aqui a venda da Carla e novamente ela está atualizada. O que acontece se eu colocar a comissão junto com o valor total de pedidos? A tabela vai ficar maior, ele vai colocar duas colunas para cada coisa, valor total e comissão, valor total e comissão, e no final vai somar tudo. Fica um pouquinho confuso, mas é possível mostrar as duas informações. Continua funcionando a nossa tabela dinâmica. Podemos restringir à vontade que ele recalcula tudo. É isso? Gostou? É um recurso bastante útil, bastante interessante. E aí você deve se perguntar, por que eu já não ensinei isso antes de explicar para vocês como fazer essa tabela e essa outra tabela? Porque essa tabela dinâmica substitui basicamente essas duas. É que eu acredito primeiro a gente conhecer como é que são as funções para a gente conseguir fazer na mão, na unha, essas tabelas e depois, conhecendo essas funções, a gente sabe como fazer algumas coisas de maneira mais fácil. Eu não gosto de ir direto para o mais fácil porque isso pode levar a erros. Quando a gente sabe exatamente como construir as tabelas, como foram as fórmulas, de onde pegamos os dados, fica muito mais fácil a gente depois vir e fazer uma coisa mais automatizada. Ok? Então é isso, nos vemos na próxima aula. Até lá!